Olá amigos, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um estudo da lição. Chegamos à lição de número 2 e o nosso tema desta semana, morte em um mundo de pecado. O homem era imortal, o homem tinha vida eterna, mas aconteceu em algum momento da história deste mundo que houve a entrada do pecado. E nós sabemos que o pecado, ele estragou todo o plano original de Deus para nós. E o pecado entrou da forma como conhecemos, uma história muito conhecida, a história da entrada do pecado, vinda dos nossos antepassados, vinda de Adão e Eva. E é esse o nosso tema, o nosso estudo desta semana. O verso para memorizar que se encontra em Romanos 5 e o verso 12, nos diz assim: assim como por um só homem, Adão, entrou o pecado no mundo e pelo pecado veio a morte. Assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Então, todos pecaram e destituídos e carecem da graça, da glória de Deus. Então, nós estamos recebendo a consequência do pecado. Nós já nascemos marcados para morrer. Nós nascemos com o vírus do pecado no nosso DNA. Na parte de domingo nós temos declarações sob tensão. Então essa declaração aqui foi aquela declaração lá no Jardim do Éden, né? Um mundo perfeito, um mundo onde Adão e Eva viviam num paraíso chamado Jardim do Éden. Satanás estava na terra, mas ele não tinha acesso. De alguma forma, Deus limitou o acesso de forma presencial ao casal no Jardim do Éden. Mas Satanás, de forma muito astuta, ele se fantasiou por meio de uma serpente. Ele usou, quem sabe, o animal mais esplendoroso, o animal mais astuto e sagaz que tinha no Jardim do Éden, uma serpente, uma cobra que até então ela tinha asa, ela voava, era uma criatura de Deus, era um animal perfeito. E o acesso de Satanás, como ele não poderia ter acesso de forma física ao casal, Adão e Eva, ele entrou desta forma por meio de uma serpente e ali começou um diálogo com Eva. As vozes que deram a entrada do pecado. Então nós temos aqui Gênesis 2 em diante, esse diálogo da serpente com Eva. E a mesma coisa o inimigo ele tem feito hoje. Hoje, meus amados, nós temos um mundo de muitas vozes. Um mundo onde tem muito barulho. É muito difícil hoje ouvir a voz de Deus no mundo de barulho. É muito difícil ouvir a voz do Espírito Santo. As vozes do mundo que falam aos nossos ouvidos são tantas e isso tem levado muitas pessoas à tragédia. Muitas pessoas ao mesmo destino que Eva teve, que é ser enganado pela serpente. E hoje nós temos a voz do inimigo falando de muitas formas no ouvido de milhares de pessoas. O inimigo tem usado serpentes modernas hoje para derrubar o cristão, para derrubar a humanidade. Na verdade, hoje nós temos as três vozes que falam aos nossos ouvidos. Nós temos a voz de Deus, a voz do Espírito Santo, nós temos a voz do mundo, a voz do inimigo e nós temos também a voz da nossa consciência. A voz de Deus, ela é perceptível na proporção que nós estamos ligados à Bíblia, à oração e à comunhão, à santificação. A voz do mundo, a voz do inimigo, ela é falada muitas vezes na proporção que nós nos afastamos de Deus. E a voz da nossa consciência não é um guia seguro. A voz da nossa consciência, ela tem falado também e essa tem sido muito confundida com a voz de Deus. E foi isso que aconteceu com Eva no Jardim do Éden. Eva ouviu a voz do inimigo,
mas também Eva ouviu a voz da sua consciência e ela foi facilmente presa, enganada pelo inimigo por meio das vozes que estavam falando a ela ali no Jardim do Éden. Então, na parte de segunda-feira nós temos enganada pela serpente. Hoje nós temos vários tipos de tentação. Naquela época, Eva também tinha as tentações. Eva tinha uma tentação interna dentro de si, que era o seu livre-arbítrio, que era a sua escolha. Deus deu a Eva, a Adão e Eva, o livre-arbítrio de eles escolherem entre o certo e o errado. Mas Eva também tinha uma tentação externa. Essa tentação externa de Eva é muito diferente da nossa hoje, porque eles não tinham as influências mundanas, eles não tinham a influência de amigos, a influência do mal, porque eles estavam vivendo em um mundo perfeito, mas eles tinham a liberdade de escolher. Portanto, Eva tinha a influência interna da sua escolha e Eva tinha a influência externa. Hoje nós também temos a mesma coisa, com alguns agravantes a mais. Por quê? Porque a nossa influência interna, ela já está maculada por anos e anos do pecado, da qual nós estamos sofrendo a consequência. E a influência externa, que é a tentação externa também, ela se divide em dois tipos de tentação, que é a tentação que vem de Satanás e seus anjos e a tentação do meio em que se vive. Tem pessoas que têm mais tentação do que outras. Tem pessoas que são mais influenciadas a depender do ambiente, do local onde vive. Quem sabe a influência mais direta de amigos que querem lhe levar para o mau caminho, a influência de familiares, do meio ambiente, da vizinhança. Então, cada pessoa tem um tipo de tentação, cada ser humano tem um ponto frágil e nós sabemos que o inimigo, ele tenta atacar em cada pessoa aquilo que de mais frágil tem numa pessoa. Na verdade, quando uma criança nasce, a primeira coisa que Satanás faz é observar aquela criança e ver as virtudes, mas também olhar os pontos fracos. E é dessa forma que o inimigo vai tentando derrubar a criança, o juvenil, o adolescente, a fase adulta, a fase da velhice. Em cada fase, o inimigo ele tem uma arma para derrubar cada pessoa. Desta forma aconteceu lá no Jardim do Éden. Então, na parte de terça-feira, nós temos Vocês não morrerão. Esse é o título de terça. Então, foi essa a contrafação, foi esse o engano de Satanás por meio da serpente. Enquanto que Deus disse, olha, se comer, você vai morrer. E a serpente, Satanás disse, olha, se você comer, você não vai morrer. E ali Eva ficou na dúvida. Eva, afastada de Adão, tomou uma decisão solitária de comer do fruto. E foi naquele momento que Eva tomou a sua decisão de ouvir a voz do inimigo. Então, as consequências vieram. Na verdade, a entrada do pecado não aconteceu no exato momento em que Eva mordeu o fruto. Não foi naquele momento que aconteceu a entrada do pecado. A entrada do pecado aconteceu antes de Eva tomar uma ação, tomar uma atitude. Porque o pecado, ele não começa no exato momento que você age, mas o pecado, ele começa antes da ação. O pecado começa no coração, na mente. A partir do momento que eu tomo uma decisão, a partir do momento que o meu coração está decidido a fazer aquela escolha, é nesse momento que começa o pecado. Portanto, o pecado entrou por meio de Eva, não apenas no exato momento em que ela mordeu o fruto, mas foi antes, quando Eva decidiu ouvir a voz da serpente e ela estava decidida a seguir avante na sua escolha de comer do fruto. Então, a partir desse momento, o homem passou a ter a mortalidade. Então, o homem que era imortal
passou a ter a mortalidade. Então, na parte de quarta-feira, nós temos as consequências do pecado. Qual foi as consequências do pecado na vida de Adão e Eva? Vocês percebem que assim que Eva ela tomou a decisão de escolher comer do fruto que Deus disse para não comer, a partir daquele momento ela não morreu fisicamente, porque a serpente tinha dito: olha, se você comer, você não vai morrer. Eva comeu do fruto e realmente ela não morreu naquele exato momento. Ela não morreu fisicamente naquele exato momento. Mas a morte que Deus tinha se referido a ela antes era a morte espiritual. A partir daquele momento, Eva passou a ser uma pessoa mortal, porque o pecado estava no seu DNA. Adão também, quando viu que Eva tinha comido do fruto, Adão comeu de forma consciente. Logo, se formos pensar do ponto de vista teológico, o pecado de Adão ele foi muito mais grave do que o pecado de Eva, porque Eva ela foi enganada. Eva ela comeu de forma enganosa, ela foi enganada pela serpente. Agora, o pecado de Adão não foi um engano. Adão pecou de forma consciente. O pecado de Eva foi um pecado acidental. O pecado de Adão foi um pecado não acidental. Logo, o pecado de Adão, do ponto de vista humano, foi o pecado pechá. Pecado que muitas vezes nos leva à condenação eterna, mas Deus tinha um plano, Deus tinha uma solução para a queda, porque o pecado de Adão e Eva não pegou o casal de surpresa. Deus já tinha um plano caso o casal ele fosse derrotado pela serpente. E as consequências do pecado foram diversas, né? A primeira, pior das consequências, é que eles passaram a ter a mortalidade. O inimigo hoje, ele tem pregado muito a imortalidade da alma. A imortalidade da alma tem sido a pregação frequente, moderna do inimigo hoje na vida de muita gente. Por quê? Se a alma não morre, então de que adianta eu servir a Deus? De que adianta eu ser fiel? De que adianta eu ser bonzinho hoje? Se no final da morte eu vou passar por um processo de reencarnação, eu vou passar por um purgatório, eu vou passar por uma transcendência, por um outro mundo melhor. Então não adianta eu ser bonzinho nesse mundo. Não adianta eu querer ser honesto. Não adianta eu querer servir um Deus se no final todos depois da morte terão uma nova vida. Então é esse o maior engano de Satanás, pregar a imortalidade da alma. E essa teologia da imortalidade, essa falsa teologia, ela começou lá no Jardim do Éden. Então as consequências do pecado foram diversas. Primeiro foi a diferença que Adão e Eva começaram a ser notado assim que eles pecaram. Então, a primeira consequência foi o medo, a primeira consequência foi a fuga de Deus. Lá em Gênesis 3, verso 8, nos fala que quando ouviram a voz de Deus, que estava no Jardim do Éden pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor. Então, a viração do dia era a hora da tarde, então todo dia Deus tinha um encontro com o casal, e na viração do dia, ou seja, no horário da tarde, como era de costume Deus se encontrar com o casal se escondeu, o casal fugiu da presença de Deus. E Deus foi atrás do casal: Adão, Eva, onde vocês estão? E eles falaram para Deus: estou aqui, Senhor Deus, eu estou com medo. Comemos do fruto que o Senhor falaste que não era para nós comermos. E nós tivemos medo, por isso nós estamos escondendo da tua face, da tua presença. Então o pecado trouxe vergonha, o pecado trouxe fuga, o pecado trouxe medo, o pecado trouxe várias consequências físicas. Logo depois, Adão percebeu que as flores do Jardim do Éden estavam murchando. Logo, Adão e Eva perceberam que as folhas das árvores estavam começando a cair. Os animais que eles tanto acariciavam estavam fugindo deles, estavam sendo arisco.
eles não estavam mais tendo a harmonia que eles estavam tendo com os animais, com a natureza. Eles perceberam que as plantações estavam ficando devastadas, estavam ficando cheios de espinhos. O piso do Jardim do Éden, as gramas estavam se enchendo de folhas secas, as gramas estavam ficando amareladas. Então as consequências foram diversas. E na lição de quinta-feira nos fala sobre a primeira promessa do Evangelho, que foi a solução que Deus deu para o casal. Gênesis 3,15, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela, ou seja, a inimizade iria acontecer a partir daquele momento entre a mulher, o povo de Deus, a igreja e a serpente e Satanás. Portanto, a ordem de Deus foi que esta esmagarás a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Realmente, a mulher, a igreja foi ferida, Jesus foi ferido na cruz, mas um dia a mulher iria esmagar a cabeça da serpente por meio da semente da qual viria o nascimento de Jesus. Jesus veio a esse mundo, trouxe a solução, viveu como uma criança, na fase adulta, teve um ministério, morreu na cruz, ressuscitou, ascendeu ao céu e desta forma o inimigo foi desmascarado, o inimigo foi para sempre derrotado. Logo, nós somos mais do que vencedores porque o inimigo ele já é derrotado. Deus já nos deu a vitória, Deus já deu a solução para o pecado. O pecado já não é mais um problema, porque para o pecado já houve uma vacina, um remédio, já houve uma solução. Portanto, tudo que temos que fazer nesse momento é nos apegar a Deus, confessar nossos pecados e aceitar, porque a salvação está gratuita à nossa disposição. Que Deus nos abençoe e até semana que vem com o nosso próximo encontro. Um abraço.